e compartilhado. Vamos ler juntos a divisa dos batistas brasileiros para 2024. Aí está o tema que também utilizo para a exposição bíblica desta manhã. Vamos ler, irmãos, João 13, verso 35. Será projetado para que todos nós possamos ler em uníssono. Leiamos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Somente a congregação. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vivamos o verdadeiro amor. Convido você a manter a sua Bíblia aberta, porque pela palavra de Deus você será convidado a vivenciar o verdadeiro amor nesse novo ano que o Senhor nos concede, reservado para daqui a algumas horas ser conhecido. Depois de Jesus ter lavado os pés dos apóstolos, uma informação destoante é transmitida pela palavra de Deus. Havia alguém que não havia sido lavado por Cristo. Não havia sido lavado por completo, porque ainda não demonstrava submissão às palavras do Mestre. Continuava sujo. O conhecido Judas de Queriote ou Judas Iscariotes, era conhecido por Jesus, mas não por todos. Os discípulos ainda não tinham compreendido que Jesus se sacrificaria, morreria, muito menos tinham entendido que ele seria traído por um dos 12, e não haviam compreendido que o traidor seria Judas, aquele que abandonaria a via do amor e transitaria pela via da traição. Mas Jesus o acompanhava. Jesus observava Judas atentamente. E a prova do amor de Jesus por Judas é que, mesmo conhecendo Judas, Jesus deu àquele homem muitas oportunidades para aprender acerca do verdadeiro amor. Irmãos, Judas não foi vitimado pela profecia de que ele seria o traidor. Judas apenas cumpre aquilo que antecipadamente o Senhor viu acerca das decisões dele. Judas teve a oportunidade de demonstrar verdadeiro amor a Jesus. Infelizmente, não amou a Jesus verdadeiramente. Em João 6, a partir do verso 64, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ao perceber quem era Judas, alertou a todos: contudo, há descrentes entre vós. Que palavra dura! Entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus, havia descrentes, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. O diabo é opositor, é aquele que é contrário,
Então, ao dizer um de vós é o diabo, Jesus estava dizendo: um de vós se constitui meu inimigo porque não me ama. Jesus estava acompanhando Judas. Em João 13, no verso 11, o capítulo que destacamos, Jesus demonstra sim conhecer o traidor. Veja aí o versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estais limpos. Ainda, irmãos, em João 17, no verso 12, Jesus diz: quando eu estava com eles, falando com o Pai na oração sacerdotal, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Judas recebeu a confiança de Jesus. Jesus quis encorajar Judas a uma mudança profunda de vida, mas o coração de Judas não estava aberto ao amor verdadeiro. Ele que era o tesoureiro do grupo apostólico. Vejam o que nos diz João 12, a partir do verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Não amou a Jesus e não amou aqueles a quem Jesus amara. Dizia da possibilidade de se entregar a oferta aos pobres, não porque fosse cuidadoso, não porque amasse os pobres, mas porque amava apenas a sua ganância. Era ladrão e roubava aquilo que estava na tesouraria do grupo apostólico. Judas, irmãos, porque não escolheu amar, viveu como hipócrita e incrédulo. Mateus, no capítulo 26, versos 24 e 25, também nos informa isso. Mateus 26, versos 24 e 25. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Tu o disseste. Jesus citou, irmãos, o salmo profético, Salmo 41, verso 9, para explicar aos seus discípulos aquilo que estava por acontecer. Salmo 41, verso 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então Jesus antecipou o cenário da traição para demonstrar que o impedimento à vida verdadeiramente no caminho do amor é fruto da velha natureza. Não havendo novo nascimento, não havendo seguimento verdadeiro a Cristo, não havendo aceitação do senhorio de Cristo, será o homem natural impossível vivenciar o verdadeiro amor. Somente crentes em Cristo, renovados pelo Espírito Santo e agora capacitados a se submeterem à palavra de Deus, são capazes de vivenciar e amar o novo mandamento. Não apenas vivenciar, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, mas amar este mandamento. É diferente suportar alguém porque é mandamento bíblico e decidir amar alguém porque você ama cada palavra de Jesus. E o mandamento de Jesus é que devemos amar. Somente crentes em Jesus Cristo, irmãos, podem verdadeiramente amar, porque o verdadeiro amor é produto da graça de Deus.
É aquilo que achamos no coração de alguém que sofreu uma cirurgia, do Senhor que tirou o velho coração de pedra e deu um novo coração de carne, agora cheio da influência do Senhor. Eis o grande teste do discipulado cristão. Este mandamento é o resumo da vida cristã. Vivamos o verdadeiro amor como demonstração de que nós somos do Senhor. Demonstração ao mundo de que somos discípulos do Senhor de todo amor, que é Jesus. O convite à vivência do verdadeiro amor, portanto, é o convite ao verdadeiro discipulado. Aquele que não é discípulo de Jesus, aquele que ainda contém a velha natureza sob a direção do pecado, sempre resistirá ao novo mandamento, ao mandamento do amor. Infelizmente, é o que aconteceu com Judas. Em João 13:18, o Senhor Jesus diz: eu não estou falando a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Existia no grupo alguém que não amava a Jesus. Para Judas, a velha natureza era impedimento para se alcançar o novo mandamento. Judas serve de alerta para todos nós, irmãos. Em Cristo, amarmos, para que não sejamos como Ele e não imitemos gente como Ele. Eu fico imaginando que não devemos ser ingênuos se no grupo dirigido pelo Senhor Jesus, o amor encarnado em pessoa, existia Judas. É possível, irmãos, que entre nós exista Judas, isto é, alguém que decidiu que, muito embora conheça o mandamento do Senhor, não se submeterá ao mandamento do Senhor. Muito embora tenha ouvido de Jesus, não recebeu Jesus em seu coração. Portanto, não vivencia o grande mandamento do amor. Judas rejeitou o plano do Pai. Em João 13, versos 20 e 21, Jesus diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Judas traiu Jesus, mas traiu também o povo de Jesus. Em João 13, no verso 22, a palavra de Deus narra que os discípulos olharam uns para os outros, estranhando aquela declaração de Jesus. É como se eles estivessem pensando: existe entre nós alguém que resista tanto ao Senhor Jesus, que será capaz de trair Jesus? Olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Não é fácil, não é simples identificar quem, estando no grupo dos imitadores de Jesus, resiste a imitar Jesus. Judas gerou essa dúvida entre os apóstolos, e a palavra de Deus então narra, a partir do verso 23 de João 13, que estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Meus irmãos, como é difícil reconhecer que alguém, estando entre os seguidores de Jesus,
resiste ao verdadeiro amor. Aqui está o alerta da palavra de Deus. Para que eu, primeiramente, porque o pregador prega primeiro para si, e em segundo lugar, cada irmão que me ouve, estejamos atentos, irmãos, às obras da carne que significam resistência ao verdadeiro amor. Em nome de Jesus, precisamos vencer a soberba, acreditar que você é superior ao seu irmão. Precisamos vencer a arrogância de quem não aceita aprender com o outro ou não aceita a correção do outro. Precisamos mesmo, na medida em que cada vez mais amamos Jesus e seguimos Jesus, abandonar o caminho do ódio, rejeitar o rancor, abrir mão da vingança, afastar-se do partidarismo, não elaborar planos de perseguição a outrem e jamais dar falso testemunho. Você não seria capaz de ouvir esta exposição bíblica se você não tivesse recebido o Espírito Santo no ato da conversão a Cristo. Não é possível 1/1000 de segundo de vida cristã sem o Espírito de Jesus que te capacita a viver como crente. Cremos pela palavra de Deus que o crente, no momento em que confessa que Jesus é o seu Salvador, recebe o Espírito Santo e isso lhe permite viver como um crente em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que eu devo amar o meu inimigo, eu devo perdoar quem me persegue. Quem é a pessoa com quem você tem menor identificação? Quem é aquela figura com quem você não nutre qualquer simpatia? Pelo contrário, se você pudesse, passaria bem distante dessa pessoa. Pois a palavra de Deus diz que você deve orar por essa pessoa e deve amá-la. E talvez se você estiver nesse momento dizendo, pastor, mas aquele fulano, mas aquela fulana não dá, você precisa, meu irmão, de joelhos clamar ao Senhor, para que dirija cada milímetro do seu coração. Porque somente vivendo o verdadeiro amor, você poderá dizer ao mundo que é cristão. Não há outro caminho. Eu me preocupo comigo, meu irmão. Não sei se você se preocupa consigo. Eu me preocupo porque, desde que me entendo por gente, eu ouço a pregação do Evangelho, eu leio a palavra de Deus, eu estou na igreja de Jesus. Eu me preocupo porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E o Senhor certamente um dia me perguntará, o que você fez com tudo que você ouviu de pregadores tementes ao Senhor? Cada bom livro de cristãos piedosos que você leu, cada influência de gente que anda com Deus que você recebeu. Somente conhecimento não é suficiente para seguirmos Jesus, é necessário amor. O memorável Martin Lloyd Jones disse o seguinte acerca dessa questão, irmãos. Eu quero compartilhar aquilo que Lloyd Jones, pregador anglicano, disse, será disponibilizado agora para os irmãos. Devemos ter conhecimento com amor. Sem amor e só com conhecimento, tornamo-nos obstinados e orgulhosos. Ore ao Senhor por isso. Eu me comprometo a orar por isso. Para que Deus nos ajude a viver o verdadeiro amor. Especialmente nós que temos andado no caminho do Evangelho há muito tempo, irmãos. Meus irmãos, como é perigoso acreditarmos que conhecemos muito bem as Escrituras e conhecemos muito bem o Senhor e transitamos muito bem na igreja de Cristo. Ter conhecimento sem amor nos leva ao orgulho de quem diz eu sou bom naquilo que faço. Ah, se tem alguém que conhece a Bíblia, sou eu. Eu conheci uma pessoa assim. Eu não direi onde ou quando essa pessoa já faleceu. Frequentava uma frente missionária, uma congregação de uma certa igreja que eu liderei. E o dirigente daquela frente missionária me disse, pastor, há anos essa pessoa frequenta, mas não pede o batismo. Conversa com ele, eu disse prontamente.
E eu então me acheguei, conversei, conheci aquele irmão e depois eu perguntei: meu irmão, esta congregação anseia tanto por vê-lo batizado. E ele então me disse: pastor, eu não sou batizado, mas não há nada da Bíblia que eu não conheça. Eu conheço toda a Bíblia. E eu fiquei pensando, será que ele não entendeu que quem crê e é batizado é salvo? Meus irmãos, que Deus nos livre de, tendo conhecimento, abandonarmos o caminho do amor. Como disse Lloyd Jones, devemos ter conhecimento com amor. Fica a minha recomendação para você, da leitura que tenho feito do nosso tempo. Seja cuidadoso nas redes sociais. Tenha cuidado com a ofensa digitada. Porque quando você não está de frente com a pessoa, você fica empoderado diante do teclado ou da tela do seu dispositivo eletrônico e pode ser que você carregue a mão. Fale com seu irmão pessoalmente. Ouça-o. Exorte-o biblicamente. Peça perdão e conceda perdão. Não demore de perdoar. Ele te pediu perdão, perdoe imediatamente e peça perdão também. Porque, meus irmãos, a velha natureza é resistente ao novo mandamento. Mas discípulos de Jesus, novas criaturas, são capazes agora de obedecer ao Senhor, vivendo o verdadeiro amor. Levítico 19, verso 18, já ensinava acerca do amor ao próximo. A lei contém graça, irmão. Sim, a lei, ao demonstrar ao homem a vontade de Deus e a proposta de Deus para que o homem viva bem, é graça. Veja o mandamento do amor na lei. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Pois bem, agora, tendo o Espírito de Jesus, tendo sido regenerados por Jesus, podemos amar como Ele, à maneira de Deus. Isto é, podemos viver o verdadeiro amor. Certamente, assim como já aconteceu comigo, já aconteceu com você de falarem coisas indevidas sobre você, de não demonstrarem generosidade ao falarem de você. A minha sugestão é, quando alguém te procura para dizer, olha, falaram algo de você, diga assim, não precisa nem me falar quem é, já está perdoado. Eu peço a quem me procura dizendo, pastor, falaram algo do pastor, não precisa me dizer quem foi, não. Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê poder para viver o verdadeiro amor, porque nós estamos ainda lidando com a carne, que é fraca, neste mundo mau, sob o império do maligno, na luta contra a carne, o mundo e o diabo. Eu e você, crentes em Jesus, seremos convidados a não amar. É nesse momento em que verdadeiros discípulos de Jesus vencerão, sabendo que Jesus nos chama a amar à maneira de Deus, isto é, vivendo o verdadeiro amor, nós ao final amaremos sim. Jesus cumpriu a profecia acerca da entrega do seu Espírito a todos nós. Agora podemos cumprir o mandamento dele. Sob a direção do Espírito, podemos amar verdadeiramente. Vejamos a profecia, Ezequiel 36, versos 26 e 27. Aquilo que foi prometido e que em Jesus foi realizado. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, diz-nos assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês não têm poder para obedecer à lei. Vocês não são capazes de atender Moisés. Mas eu trocarei o coração de pedra por um coração de carne, eu vos darei o meu espírito, então vocês poderão obedecer à lei. Finalmente, com o meu espírito em vós, poderão cumprir
Levítico 19, 18. Ezequiel 37, 14. A profecia diz: porei em vós o meu Espírito. É o Espírito Santo que Jesus prometeu dar a quem nele crê. E vivereis. Eu poderia até dizer: e vivereis finalmente o verdadeiro amor. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ainda essa profecia está em Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Jeremias 31, 31. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, meus irmãos, ao voltarmos para João 13, verso 35, compreendemos que Judas afastou-se de Cristo, por isso não viveu verdadeiramente em amor. Mas aqueles que andam perto de Cristo, e tão perto que recebem o Espírito dele, é o caso de cada crente em Jesus, pode sim amar o outro, porque Jesus manda. Veja no texto que destacamos, no verso 34, João 13, 34, Jesus, depois de ter ensinado com a própria vida, diz: um novo mandamento vos dou. Por que novo mandamento? Levítico já tinha dito: ame o seu próximo como a si mesmo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O novo mandamento é: ame ao próximo como eu, santo que sou, amo pecadores como vocês. Como eu, Senhor da vida, amarei aqueles que matar-me-ão. Como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A mudança está em Cristo. Somente novas criaturas podem atender o novo mandamento de amar o próximo como Cristo amaria. Como você faria isso se Cristo não estivesse em você? É porque o Espírito de Cristo habita o crente desde o primeiro instante da vida cristã. Que o crente pode sim, desde o início da vida cristã, obedecer ao Senhor e amar o próximo como a si mesmo. É Jesus quem diz-nos em Mateus 5, no verso 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus está dizendo aos apóstolos: eu vim cumprir a lei, darei o meu Espírito. Eu vim cumprir a lei. Eu amei o meu próximo como a mim mesmo. Jesus amou Zaqueu. Jesus amou Nicodemos. Jesus amou a mulher samaritana. Jesus amou Judas. Jesus amou Pedro. Jesus amou aqueles de quem ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, vivamos o verdadeiro amor porque temos Cristo e conhecemos Cristo. Amar o outro como Jesus ama é amar com disposição para acolher, ensinar e perdoar. Jesus então diz aos seus apóstolos: amem como eu vos amei. E então chegamos ao maravilhoso verso 35, quando Jesus diz: assim o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos. Irmãos, isso é novidade. Naqueles dias, alguém que diz: não façam discípulos pela força das armas. Em nossos dias, há grupos religiosos que se impõem assim. Queimam inclusive igrejas cristãs. Matam crentes. Jesus diz: vocês serão conhecidos pelo amor. Nisto, amando os outros como eu tenho amado, de todo o coração.
Amar o próximo verdadeiramente é nisto que vocês conseguirão impactar o mundo. Conhecerão todos. Não haverá quem resista ao poder do amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. No passado, irmãos, havia Novos Testamentos com uma capa muito interessante. O mais importante é o amor. Quem lembra disso? Então vocês já têm muito tempo de vida, viu, irmãos? Eu também lembro. O mais importante é o amor. Eu era criança quando via aquela edição, muito criança por sinal, e aquilo me marcou, irmãos, porque ali estava a palavra de Deus. E como toda criança, sendo alfabetizada, eu ainda lia pouco. E na minha cabeça, aquilo era o resumo daquele livro. O mais importante é o amor. Nós não dizemos que o centro da Bíblia é João 3,16? O que é que diz lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Jesus. Então o mais importante é o amor. Conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês puderem vivenciar o verdadeiro amor. Amar o outro para que o mundo creia em Jesus. E o mundo então saiba que Jesus quis ir à cruz. No verso 36, Simão Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? E Jesus diz: para onde vou? Não me pode seguir agora. Eu farei aquilo que mais ninguém fez. Eu darei a minha vida por pecadores. Então, amando, irmãos, o mundo saberá que somos discípulos de Jesus. E o mundo saberá que Jesus foi preso à cruz, não pelos cravos, mas pelo amor. Então rogue a Deus para que você consiga amar o outro e faça isso sob o senhorio de Jesus. Replicou Pedro no verso 37, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Pedro, você ainda não me ama verdadeiramente? Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Você ainda não me ama verdadeiramente, Pedro. C.S. Lewis, irmãos, grande escritor cristão também, de saudosa memória, diz: porque era assim que a humanidade devia ser de acordo com o plano divino, como os músicos de uma única orquestra, ou como órgãos de um único corpo. Assim deveria ser a criação de Deus. Deveríamos viver assim. Os músicos de uma única orquestra, todos importantes. E ao final, um único som produzido pelo ajuntamento dos músicos. Deveria viver assim a humanidade, ou como os órgãos de um único corpo. Nesse momento, irmãos, o meu intestino não está brigando com o meu estômago, que não está brigando com os meus pulmões, que não está brigando com a minha próstata. A minha próstata, nesse momento, não está brigando com o meu esôfago. Os órgãos de um corpo funcionando, todos cobertos por esse órgão imenso que é a pele, e você não está vendo o que acontece lá por dentro. Mas uma série de processos, milhões deles acontecem entre as células, mostrando que um só corpo necessita do trabalho de órgãos e células que vivem harmoniosamente. Quando isso não acontece, estamos doentes, o que é sempre triste. A igreja deve ser assim e dizer ao mundo que é possível sim viver de verdade o amor. Você pode escolher, meu irmão, viver como Judas, o que seria triste, lamentável. Mas louvado seja o nome do Senhor, você pode escolher viver como Jesus, amando verdadeiramente. Se a sua decisão é viver o verdadeiro amor, então adote como sua divisa pessoal 1 de João 3,16. Você conhece muito bem João 3,16. Eu quero convidar você também a memorizar 1 de João 3,16. Vamos ler juntos? Diz assim, 1 de João 3,16. Leão, não. Nós estamos em João 3,16. Esse todo mundo sabe. Agora iremos a 1 de João 3,16. Vamos juntos, irmãos? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. A minha oração, espero que seja a sua oração, é que em 2024, o nosso tema, vivamos o verdadeiro amor,
seja um desafio vencido pela graça de Deus no poder do Espírito Santo. Deus, pois, nos abençoe a viver assim. Conte com esta igreja para te encorajar. Conte comigo para te desafiar. Conte com o Espírito Santo para te capacitar, a fim de que vivamos o verdadeiro amor.